ouvindo agora. Bom, neste momento, nós estamos recebendo aqui no Bastidores do Poder, no estúdio da Rádio Bandeirantes, o presidente da INDEC, o Vinícius Riveretti. Ele havia marcado conosco, acho que há umas 2 semanas atrás, mas ele se enroscou lá na Câmara de Campinas, numa audiência, não conseguiu chegar. Finalmente, hoje ele consegue chegar aqui, depois de 15 dias. Bom dia. Bom dia, Rose. Bom dia a todos os seus ouvintes aí da Rádio Bandeirantes. Obrigado mais uma vez aí pela oportunidade de estar aqui no Bastidores do Poder. Então, os ouvintes que sempre mandam aquelas perguntas, vocês têm a oportunidade agora de passar diretamente para o presidente da INDEC, para ele poder responder para vocês. Bom, eu quero começar com a publicação do... Não sei se você publicou, foi o edital ou o chamamento? Foi o edital, né? Na última sexta-feira. A proposta do edital. A proposta do edital na última sexta-feira. Exatamente. Eu quero que você fale para os nossos ouvintes o que vai ter de diferente nesse edital do transporte dos ônibus em relação ao que é hoje em Campinas. Bom, Rose, mais uma vez eu queria te agradecer, pedir desculpa da última vez. Realmente eu acabei ficando lá na audiência pública, que nós estávamos falando da revitalização da Avenida Campos Sales e acabou atrasando, enfim. E hoje estamos aqui. Na verdade, na última sexta-feira, né, o governo Dário Saad publicou a proposta do edital, né, com todos os seus anexos, documentação técnica, e vai ficar por 90 dias, né, de consulta pública, só esclarecendo o prazo de 90 dias, que eu acho que é importante. A legislação fala em 30 dias, e na última tentativa de licitação, em 2019, foi publicado por 30 dias e o Ministério Público entrou com ação. O juiz acabou deferindo a liminar, dando 90 dias, então nós já optamos por deixar 90 dias de consulta pública para que toda a sociedade possa analisar a documentação, verificar os documentos técnicos e se manifestar, né, no site da INDEC ou no site da Secretaria de Transportes. Mais uma vez, eu preciso registrar isso, agradecer a todos da equipe técnica da INDEC, ao prefeito Dário, à Secretaria de Administração, a FIP, né, a fundação que nos ajudou a fazer toda essa proposta de edital. E o que muda? Vem aí ônibus elétricos, né, que a gente já havia previsto. Vem também ônibus mais novos. As linhas, provavelmente teremos menos tempo de espera e as linhas serão mais ágeis, né, porque nós vamos ter alimentadores no sistema. Então, você vai direto para a estação e da estação você vai chegar no seu local. Teremos também a questão dos terminais e dos ônibus com televisão digital, né, aqueles painéis digitais com informações de linhas, dos horários. O GPS também, né, uma atualização nova. Com a nova licitação nós teremos também tecnologia nova. Então, Wi-Fi, esse tipo de coisa também, carregador, ônibus com ar-condicionado, entre outras coisas. Acho que também tem a questão do pagamento, né, que é uma das coisas que muitas pessoas reclamam hoje, os meios de pagamento. Então, nós também teremos essa alteração nos meios de pagamento, né? Você vai conseguir comprar o seu crédito de forma muito mais fácil. Isso vai facilitar muito a vida da população. Um outro detalhe que eu acho que é importante é a questão dos créditos expirados, né, que foi falado. Isso já vem sendo falado há muito tempo e não haverá mais o crédito não vai mais expirar, né? Hoje ele expira com 12 meses e agora, a partir da nova licitação, ele também não vai mais expirar. Agora, secretário, presidente, uma das coisas que a gente tem visto aqui em Campinas é que toda vez que a prefeitura tenta fazer concessão de ônibus, né, nunca consegue. Já pelo menos acho que a terceira, quarta vez tentou, e sempre ou a Justiça está suspendendo, o Ministério Público, ou as próprias empresas interessadas em manter do jeito que está. Qual que é a expectativa de vocês desse edital ser novamente impedido de ter continuidade? Rose, nós estamos muito esperançosos, né? O trabalho foi feito de forma muito técnica, né? Um edital que é totalmente viável, né? Isso mostram os estudos. Nós acreditamos que ele vai ter um resultado positivo, mas você disse bem, né? Por isso que nós nos antecipamos e deixamos 90 dias, né, publicados,
para que as pessoas possam conhecer o edital e ver o que tem de dúvida, inclusive o próprio Ministério Público, né? Na sexta-feira eu entrei em contato com o Ministério Público, falei que nós estamos à disposição, né, para discutir qualquer dúvida ao invés de judicializar, porque isso atrapalha de alguma forma a questão de prazo, né? Em 2019 houve uma tentativa, importante dizer que foi publicado um edital em 2019, porém houveram questionamentos, mais de 90. A Justiça entendeu por bem suspender e aí veio a pandemia que atrapalhou muito a questão dos números, né? Então, nós estamos esperançosos e, como eu disse, estamos à disposição. O próprio IDEC, né, que é aquele Instituto de Defesa do Consumidor, não sei se você viu recentemente, ele mesmo reconheceu os avanços que houveram no edital, fez algumas críticas e é isso que a gente gostaria, que as pessoas realmente analisassem o que foi publicado, porque é um edital que teve muito trabalho, é uma coisa muito complexa, viu, Rose? Eu falo para você e todos os ouvintes, você digita no Google hoje edital de transporte público, exemplo aí em todo o país, você tem, por exemplo, Rio de Janeiro está com problema, São José dos Campos, se eu não me engano, está no 5º ou no 6º edital, em que não há vencedor, né? Não aparece ninguém. Então, é uma questão muito complexa, o aumento do diesel trouxeram muitas dificuldades no sistema de transporte público, mas é uma questão nacional, né? Eu tenho participado de alguns fóruns, né? O prefeito Dário pede que a gente sempre troque informações com todos do país, né? Todas as cidades. Eu tenho participado de alguns fóruns e é inacreditável o número de cidades que tem problema com o transporte público, com licitação, com várias coisas. Por quê? Porque não existe, por exemplo, o apoio do governo federal, né? Como existe no SUS, né? Os secretários de transporte público estão pedindo aí o Sistema Único de Transporte Público também, para que o governo federal incentive, por exemplo, financie a compra dos ônibus, de alguma forma, né? Para facilitar e melhorar a qualidade do transporte público. É uma questão que tem que ser tratada com prioridade e é isso que nós estamos fazendo. Eu queria só aqui fazer uma menção que eu acho que é importante, né? Nós estamos revitalizando, por exemplo, os terminais da cidade de Campinas, isso independe da licitação do transporte, revitalizamos Barão Geraldo, Padre Anchieta, estamos revitalizando o terminal central para levar dignidade e conforto ao usuário, estamos instalando abrigos de ônibus, onde nunca tiveram abrigos com cobertura, pode parecer uma coisa simples, mas é uma coisa que leva dignidade para quem está esperando o transporte público. Colocamos uma coisa que muita gente falava o seguinte, vamos esperar a nova licitação. Não, nós não precisamos esperar a nova licitação para agir. Então, um exemplo, hoje você entra no site da INDEC, isso é uma coisa inédita, e tem lá, de forma transparente, o desempenho dos ônibus diariamente. Quantas faltas, cumprimento de viagem, cumprimento de partida, até viagem adiantada e atrasada. Então, isso está para quê? Para que a gente possa trabalhar juntos e melhorar a qualidade do serviço. Então, acho que isso vem a INDEC e a equipe da INDEC, da Secretaria também vem se debruçando para cada dia mais melhorar a qualidade do serviço, independente da nova licitação. Edmilson. Presidente, a gente vê quase todo ano aí a Prefeitura arcando com grande parte dos custos do transporte público em Campinas através de subsídios, né? Há uma preocupação nesse futuro edital, que vocês estão elaborando, ele não está pronto ainda, né? Mas para que a Prefeitura se desencumba disso e que o transporte coletivo, como ele é feito através de empresas privadas, que ele dê lucro e que o serviço público não precise pagar por ele, quer dizer, a população não precise pagar o dinheiro dos impostos para que eles continuem funcionando normalmente, ou eles vão continuar dando esse prejuízo aí, entre aspas, né? Porque se tivesse prejuízo realmente, as empresas fechariam, né? Mas como é que é essa situação? O transporte público privado, ele dá prejuízo mesmo? A Prefeitura vai continuar arcando com subsídio, a população vai continuar pagando, além da passagem, vai continuar pagando também através dos impostos para que o serviço continue existindo? Edmilson, muito obrigado pela sua pergunta. Na verdade, o subsídio ele é para complementar o valor da tarifa, né? Então, assim, é o que eu estou falando aqui. Existe um custo, o sistema, e esse custo ele é absorvido pelo privado ou pelo público. Se for absorvido pelo privado, a tarifa não é R$5, é R$10.
Se for absorvido pelo público, a tarifa é R$5 e há um complemento do subsídio. Então, é necessário o subsídio. Se você pesquisar no Brasil, qualquer cidade hoje de grande porte, né, Campinas é o dobro da cidade de Curitiba em território, né? 96% da cidade é coberta pelo transporte público. Existe um custo que está na planilha. Ele custa tanto, mesmo a empresa, né, as empresas tendo um lucro de 6, 7, que é previsto, às vezes, no contrato de concessão, em qualquer concessão, né, você vê o pedágio, por exemplo, ou você aumenta a tarifa do pedágio, ou o governo do estado põe dinheiro dentro da concessão para que não haja o aumento. Então, é uma coisa que não é questão de prejuízo ou lucro, a questão é que, para fechar a conta, a prefeitura, o município, o estado, o governo federal, precisa colocar um pedaço da verba do sistema. Não seria mais fácil municipalizar tudo, então, já que a prefeitura sempre arca com essa quantia, certo? Está no contrato, até nós vamos pagar tanto, ou vamos se aumentar. A municipalização dos transportes públicos não seria uma solução para diminuir até os custos para a própria prefeitura? Edmilson, alguns custos, alguns serviços do poder público, eu acredito que é um retrocesso se a gente trouxer de volta para o município, né? Até porque se a gente municipalizar, não muda nada, né? Eu vou ter que pegar o dinheiro do subsídio, comprar ônibus, alugar ônibus, comprar gasolina, comprar diesel, enfim, é uma coisa que não faz parte do nosso pensamento, né? Mas não teria lucro, né? Não precisa ter lucro. É um retrocesso. Não, mas mesmo sem o lucro, existe o dispêndio do subsídio, não vai mudar. Eu garanto para você que não vai mudar a questão da conta, né? Trazendo para cá, até porque nós acreditamos que alguns tipos de serviços, né, por exemplo, Zona Azul, que nós trouxemos para dentro da INDEC, né, e nós estamos tendo dificuldade agora na fiscalização. Por isso que, para você ver, não adianta nada trazer para dentro e se não houver uma fiscalização. O Zona Azul nós lançamos agora recentemente, eu quero só comparar para você entender. Nós lançamos recentemente o Zona Azul Educativo, né, que é o quê? Nós vamos fiscalizar e não vamos aplicar nenhuma multa. Você vai receber um aviso educativo lá no vidro do seu carro que você parou num local que tem que pagar a Zona Azul e não pagou. Então, você vai receber o aviso educativo. Para você ter uma noção de quando saiu para o papel, para o digital agora, nós lançamos o Zona Azul Digital, de 100 carros que param no centro, 13 pagam Zona Azul. Eu vou repetir aqui para você. De 100 veículos, 13 pagam. Ou seja, a fiscalização é ineficiente. Porque se ela fosse eficiente, os 6 carros pagaram. O caso do transporte público, quando nós trouxermos para dentro, são 17 mil viagens, né? A INDEC hoje ela não é expertise em transporte público. Tem alguns serviços do poder público que tem que ser concedido, né? Para facilitar e para melhorar. Então, eu quero só referendar o que eu disse. Não adianta trazer para dentro e o serviço ser ineficiente e gerar um custo ainda maior, porque eu vou ter que contratar pessoas, eu vou ter que fazer uma série de coisas mas que o subsídio não vai ser 60, vai dobrar. E o valor das passagens não vai entrar nos cofres públicos daí? O valor das passagens? Continua entrando no cofre público, não muda nada. O valor da tarifa, vamos fazer uma conta aqui. Não muda nada. O montante. Ué, mas tem que comprar gasolina, tarifas, tem que comprar diesel, tem que pagar pneu, tem que ter manutenção, tem que alugar garagem. Então, é uma série de coisas que eu estou querendo dizer para você que não muda a conta. O dinheiro vai ser despendido do mesmo jeito. Então, o empresário do serviço público aí é um herói, né? Ele está aí para ter prejuízo, para ter um lucro mínimo tal, e viver do serviço público também. É uma coisa muito estranha, que até hoje ninguém explica isso para a população, né? Na verdade, Por que os empresários têm tanto interesse em pegar o transporte público se ele é tão complicado assim e ele depende dos cofres públicos para sobreviver? Edmilson, estranho. Eu entendo o que você está me perguntando, mas é toda uma questão que a gente está discutindo aqui, é legal, né? Permitido por lei, regulamentado, então assim, é todo transparente, né? E é o que eu falo para você. A prioridade do transporte público hoje é uma coisa do governo Dário, nós estamos focando no transporte público e é a mesma coisa do metrô, né? Existe a concessão do metrô, existe a concessão de todos
os meios de transporte aí em São Paulo, no Brasil, né? É uma coisa natural. Então, eu entendo o que você está falando, mas eu estou dizendo para você que se trouxer para o município, vai triplicar o subsídio. Recentemente, nós são 10, não, são 10, deixa eu ver aqui, hoje é dia 22 de agosto, nós estamos entrevistando o presidente da INDEC, o Vinícius Riveretti. Recentemente, nós entrevistamos o Jurandir Fernandes, que foi secretário de Transportes Metropolitanos, secretário de Transporte de Campinas, e ele disse que o custo de transporte é um dos grandes problemas hoje no mundo inteiro, que ele é muito caro, e que a cada dia os gestores públicos vão ter que pensar ou achar saídas para poder custear para os moradores esse transporte público. Eu consigo entender o que ele fala e eu concordo, porque realmente o transporte público está caro. No entanto, Vinícius, toda vez que tem uma licitação de transporte, os empresários que ao longo do contrato sempre reclamam que estão tendo prejuízo, que a prefeitura precisa pagar subsídio, e não só Campinas, todas as cidades. São esses mesmos empresários que não abrem mão de participar. Como a gente consegue? Eu não consigo entender essa lógica dos empresários. Rose, é uma coisa que a gente não tem muito o que falar, né? Uhum. Nós fazemos um processo, né? Proposta de edital, fizemos 11 audiências públicas, estamos fazendo agora, deixando por 90 dias o edital disponível e ele está aberto para qualquer pessoa participar, né? Então, assim, é aquela coisa, né? Tem gente que reclama de um restaurante, um dono de restaurante, tem um problema, dali um mês ele está abrindo outro restaurante. Então, assim, talvez o perfil da pessoa, ele quer ter esse tipo ele gosta disso e quer cuidar do transporte. Então, é difícil, eu falo muito que, vou dar um exemplo, tem um refrigerante aí que muita gente gosta, né? E eu não vejo outro refrigerante aparecer, não vejo. Igual, né, que vende bastante, não vejo. Então, assim, o negócio é transparente, tá aí, vai ser publicado, né, o edital final depois da consulta pública. E quem quiser participar, né, é aquela coisa. Eu não sei se uma empresa que mexe com fundo imobiliário, com banco, vai ter interesse nisso. Né? Eu acho que se ele tem expertise em cuidar de banco... Eu não estou nem falando de um outro negócio se interessar pelo edital. O que eu estou dizendo é que os mesmos empresários que reclamam, eles continuam, porque pela lógica, se estiver tendo prejuízo, a pessoa não deveria participar, né? Pelo menos essa é a lógica da cabeça do empresário que eu entendo. Então eu acho que às vezes eles reclamam para poder pressionar o poder público para colocar a faca no pescoço mesmo de vocês para poder aumentar o valor do contrato. É a minha opinião. O que eu acho é que a gente precisa ser bem transparente. Né? Uma vez me falaram o seguinte, o contrato de concessão, ele não é uma foto, ele é um filme. Então, não é hoje. Né? Você tem que pegar desde 2005, quando houve um investimento, quando houve toda uma questão, quando havia um número de passageiros diferente do que é hoje, e ele assume o risco de 15 anos. Por isso que existe lá a TIR, que é a taxa de retorno, é mínima e máxima. Então, assim, existe realmente uma prestação de um serviço que precisa ser remunerado. Né? E dentro disso tem um limite. É isso. Agora, deixa eu te perguntar, em relação à Zona Azul, quando você falou que a fiscalização é ineficiente, bom, você constatou o problema, o que você vai fazer agora? Então, nós estamos fazendo a campanha educativa, né? E através da campanha educativa, 30 dias, né? Os carros vão ficar na rua aí durante 30 dias fazendo a campanha educativa e depois nós vamos melhorar a fiscalização. Só que o que eu tô querendo dizer não adianta nada você trazer pro poder público digitalizar uma coisa se não houver uma fiscalização. Mas você tem gente para fazer essa fiscalização? Como que você está fazendo isso? Tem gente, mas nós vamos ter que aumentar a quantidade de pessoas que vão estar no rotativo, entendeu? Porque o carro, não sei se você sabe, Rosa, aquele carro com as câmeras, que muita gente falou que multava, ele não multa. Ele identifica se a pessoa parou no Zona Azul e fez o pagamento ou não. E depois os agentes que estão na rua lá do rotativo, eles que constatam realmente se houve a infração e fazem a multa. Bom, agora o Digão Selim, ele está dizendo que ele quer destacar que a INDEC, na pessoa do Vinícius, tem atendido várias demandas em Barão Geraldo. Daqui uns dias vai sair uma obra viária
que vai desafogar o trânsito no centro do distrito. É o nosso ouvinte aqui falando isso para você. Aí, o Edivalmir está dizendo o seguinte: o que nós, usuários do transporte, queremos é muito simples, e não colocar na licitação itens como Wi-Fi, ar-condicionado. Sabe o que queremos? Queremos um transporte público com ônibus limpos, no horário específico e quantidade de ônibus que não nos deixe minutos esperando no ponto de ônibus. Concordo plenamente, já ouvi isso numa reunião que eu fui, né? Mas nós precisamos pensar na qualidade, né? E um dos itens da qualidade é esse. Mas eu concordo plenamente com o que ele disse. E eu vou repetir aqui para todos vocês que estão nos ouvindo. Independente da nova licitação, isso tem que acontecer, né? É isso que a gente vem fazendo diariamente na INDEC, diariamente, cobrando realmente para que o sistema funcione. 16 mil viagens diariamente, né? Podem acontecer erros? Podem. Pode acontecer falhas? Pode acontecer como qualquer coisa. Só que o serviço tem que ser prestado com qualidade, o ônibus tem que estar limpo. Por isso que eu me coloquei à disposição, né? Ontem eu recebi de um usuário um ônibus sem janela, né? Hoje o ônibus foi retirado da linha. Então é isso, é trabalhar em conjunto, isso não pode acontecer e tem que funcionar. Então é o que eu estou falando, nós estamos trabalhando para chegar a 100%. Não é fácil, mas é nossa obrigação. Então por isso que eu conto com a ajuda da população e exatamente o que ele disse. Nós queremos ônibus, e eu também quero, ônibus que cumpram o horário, pode ter um atraso, mas é uma coisa de 5, 6, 7 minutos. Mas mais que isso não pode acontecer. Olha, a nossa ouvinte, a Maria, ela está perguntando para o senhor a respeito das multas no trecho Ouro Verde até a rua Piracicaba, que é um trecho que será destinado ao BRT, que ainda não foi implantado na região, porque as obras estão paradas. Ela pergunta se esse trecho que tem apenas uma mão, se já não houve desapropriação, e se a INDEC não poderia liberar. Primeiro, ela quer saber se está tendo multa. Segundo, se vai ter desapropriação. E terceiro, se a INDEC não poderia liberar em alguns trechos para o motorista andar na via do BRT, pois nos horários de pico o trânsito vai ficar complicado na região do Ouro Verde, por exemplo, ali próximo do Shopping Espásio. Bom, eu não tenho certeza do que eu estou falando, Rose, mas se você puder me passar depois o contato dessa pessoa, por gentileza, nós já liberamos um trecho, né, as placas, eu não sei se você se recorda, aquelas placas do BRT, que tem BRT, faixa exclusiva, tem um trecho que nós levantamos a placa para cima e já está liberado, né? Eu posso confirmar, eu acho que é exatamente esse trecho que a ouvinte está citando. Como que ela chama? É Maria. Maria. Sobre as multas, né? Se está liberado, não existe multa, né? Se está liberado esse trecho. E com relação à desapropriação, realmente, eu não tenho conhecimento aí com relação à obra. O Donizete de Sumaré está dizendo assim, o transporte público, ele é tão lucrativo que tem um tal de Belarmino, que é dono de uma frota de ônibus com milhares de veículos e está em inúmeras cidades do estado de São Paulo e outros estados do Brasil. Você percebe que os nossos ouvintes aqui são antenados, né, presidente? Bom, em relação ao BRT, nós entrevistamos recentemente o secretário de Infraestrutura, que foi o ex-secretário de Transporte, que continuou responsável pelo BRT para tocar as obras. A gente termina até o ano que vem essas obras, a população vai de fato ter o BRT liberado completamente? Rose, eu torço muito para que isso aconteça, espero que isso aconteça, sim, torço para que isso aconteça, para que a gente possa realmente melhorar o sistema de transporte público. Eu faço sempre essa menção. Houve muita coragem, né, do ex-prefeito Jonas de ter iniciado essas obras, porque é difícil você cobrar um transporte público que cumpra horário se não tem faixa exclusiva para ele andar, né? É difícil, né? Não é fácil. Numa cidade que tem quase 1.600 quilômetros que o ônibus anda, e apenas hoje, né, sem o BRT, 20 quilômetros de faixa exclusiva para transportar a massa. Então, acredito e torço muito para que isso aconteça. Independentemente disso, Rose, eu já estive aqui e disse, nós estamos aí na fase final de um projeto piloto para começar realmente a operar. Quando começa esse projeto piloto? Em breve, né? Nós estamos testando os ônibus, né, com as estações, está faltando ligar uma energia
nós tivemos diversos furtos, né, ali Sim. no corredor da John Boy. Acabando isso, a gente já vai em breve. Esse projeto piloto começaria de onde? Do centro até no corredor do Ouro Verde? Do terminal Campo Grande, no corredor Campo Grande. Corredor da John Campo Boy. Grande. Ah, tá. Você sairia lá do terminal Campo Grande até o centro. Até o centro. Ainda não está definido quando começa, né? Em breve aí, dentro de 60 dias, acredito que a gente já deve ter utilizando ele completamente. Completamente. Tá. Edmilson. Ô, presidente, eu tenho ouvido algumas reclamações de pessoas, principalmente da minha faixa etária, né, que quando eles entram nos ônibus, dificilmente o motorista espera que eles se acomodem, por exemplo, para arrancar, e a velocidade também, geralmente, é bem elevada desses ônibus. Eu gostaria de saber, eu já vi em outros países pessoas idosas entrarem no ônibus, ou alguma pessoa com dificuldade de locomoção entrar no ônibus, e o motorista esperar essa pessoa se acomodar, sentar principalmente, ou se acomodar num lugar mais seguro, para depois sair com o ônibus, certo? Isso não poderia se tornar uma regra, dentro da licitação aí, de que o motorista fosse obrigado a esperar essas pessoas se acomodarem, porque acontecem tombos, acontecem coisas desagradáveis dentro do ônibus, muitas vezes pela própria falta de educação, muitas vezes, do motorista, ou por ele não ser instruído para que esperar essas pessoas se acomodarem para depois sair com o ônibus por aí. Edmilson, mais uma vez eu agradeço a sua pergunta. Na verdade, é uma regra, né? Se tem alguém descumprindo, eu preciso saber, né? Preciso da ajuda de todos para saber quem não está cumprindo a regra de esperar não só o idoso, mas qualquer passageiro, né? Não é só o idoso, todos os passageiros do sistema e ainda mais o idoso, né? Então, nós começamos um curso que deve fazer uns 3 meses lá no SESC Senat, sobre capacitação dos motoristas do transporte público. Esse curso deve ir até fevereiro, mas isso é uma questão das pessoas respeitarem as regras, né? Assim como tem gente que não respeita as regras, né, de trânsito, tem muito motorista de ônibus que também não deve estar respeitando ter educação, né? É o mínimo que a gente pede, que a gente realmente tenha... se coloque no lugar do outro, é isso que eu cobro muito, e respeite essa questão, principalmente dos idosos. Então, eu peço... Seria o caso de afixar essa regra nos ônibus, num pequeno cartaz, assim, dizendo, o motorista é obrigado a esperar que as pessoas se acomodem para depois sair? Eu acho assim, que não é o caso, né? Eu acho que não é o caso, porque, assim, nós colocamos, por exemplo, que tem que usar máscara dentro do ônibus, né? Tem milhares de cartazes falando isso, e tem muita gente que não usa a máscara. Então... o simples cartaz, ele é simples, é um simples papel. Nós estamos realmente capacitando, levando educação, e é isso que a gente cobra. Se tem alguém não respeitando essas regras, regras que eu falo às vezes, né, de educação, mínimo de educação, eu peço que as pessoas entrem em contato conosco e a gente vai realmente buscar melhorar. Bom, para a gente encerrar a entrevista, tem o nosso ouvinte, deixa eu ver quem é, o nosso ouvinte aqui, o Anderson, está perguntando quando será totalmente fechado o terminal central. Em breve, Anderson. Nós estamos em fase final de obras, né? Já fizemos a acessibilidade, construímos uma calçada, já colocamos as catracas, está faltando cobrir as catracas só porque houve uma chuva e danificou os equipamentos, então nós vamos cobrir. Então, acho que em 30 dias aí o terminal, nós vamos reformar os banheiros. Estamos tentando colocar painéis digitais já no terminal central com os horários de ônibus, número de linhas. Mas então eu não entendi, vai fechar ou vai revitalizar? Os dois. Os dois? Como assim? Então me explica. Não, é que revitalizar nós estamos fazendo junto com o terminal, com o fechamento, né? Aproveitando que está fechando, também estamos revitalizando o terminal central. Mas ele vai ser utilizado para quê? Ele só vai fechar com catraca, só isso. Não vai... Tá. Então ele não vai sair de lá, vai continuar tendo ônibus lá. Vai. O fechamento, quando ele pergunta, Rússia, é fechar com catraca, porque só vai entrar dentro do terminal central quem for utilizar o ônibus. Hoje não. Okay. Hoje eu achei que fosse sair de lá daquela... Não. Tá. Ele vai ficar lá, ele vai ser fechado para os usuários do transporte público, vai levar conforto e segurança para o usuário do transporte. Então, ele vai entrar lá, o banheiro vai estar limpo, cheiroso, assim como na nossa casa, os bancos. Então, é isso, é a reforma do terminal e o fechamento com as catracas. Ok. Bom, eu quero agradecer a presença do presidente da INDEC aqui no programa, agradecer por você ter reservado esse horário para falar com os nossos ouvintes. Muito obrigada. E tomara que o BRT e o transporte e o edital, né, essa nova licitação saia para melhorar a vida do usuário, né?
Rose, nós estamos trabalhando, nossa obrigação, para que isso aconteça. Não vamos desistir, não vamos parar de cobrar, porque o transporte público é extremamente importante, né? Nós temos quase 400 mil usuários diariamente e queremos que eles tenham dignidade, o mínimo, né? Conforto, respeito, porque pagam a tarifa, né? E vão ser respeitados, vão ter um transporte público digno. E eu, mais uma vez, queria te agradecer e estou à disposição, agradecer mais uma vez a confiança do prefeito Dário, que nos cobrou muito para que esse edital saísse, e ele saiu. Agradecer ao Fernando, secretário de Transportes também, a equipe técnica da INDEC mais uma vez, a equipe da FIP, da Secretaria de Administração, os procuradores da Prefeitura. Muito obrigado mais uma vez, Rose, estamos à disposição. Muito obrigada. E com isso nós vamos para o intervalo e voltamos daqui a pouquinho com mais de Bastidores do Poder. Bastidores do Poder, na Rádio Bandeirantes. Oferecimento. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Conferir a pintura, o estado geral, checar documentos, prefeitura e sinalizar bem o local. Pesquisar cada detalhe, resolver cada cantinho e até fazer carinho no cachorro do vizinho. Casa de vila, condomínio, mansão ou chalezinho.